Olá, seja bem-vindo ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou Kleber Ferreira e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes, eu peço que vocês curtam esse canal, compartilhem esse vídeo, compartilhem o vídeo dos demais colegas. É muito importante que a Casa de Frei Anselmo ganhe relevância dentro do YouTube. E só vai ganhar relevância se você curtir, compartilhar e deixar seu comentário, com um elogio ou uma crítica. Aproveito também para convidar vocês a visitarem nossa Casa de Frei Anselmo, o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, ok? Mais uma situação que eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós temos trabalhos assistenciais na casa, está chegando o fim do ano, nós fazemos diversos trabalhos sociais e contamos com a ajuda de vocês, seja de roupa, seja de alimento não perecível, seja de produto de higiene e limpeza. Afinal de contas, ajudamos muitos irmãos em desespero e necessidade. Então, dado esses recados, eu vou pedir para quem puder e quiser fechar os olhos, buscar a imagem do Mestre Jesus com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia e aquele olhar que acalma o nosso coração. Pedindo ao Mestre que esteja conosco durante esse comentário evangélico, abençoando, amparando, perdoando e cuidando de cada um de nós. Que a luz do Mestre se espalhe por todo o planeta. E assim, vamos dar início à palestra. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 137, O Banquete dos Publicanos. Então, vamos seguir aqui. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 11. Vamos lembrar que os fariseus eram os doutores da lei na época de Jesus. Eram as pessoas que conheciam todas as leis, tanto as leis de Deus, né, trazidas do Velho Testamento, como as leis locais. E os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, eles eram totalmente mal vistos pela população. Por isso que tem essa questão pejorativa dos fariseus e dos publicanos e dos pecadores, dos quais todos somos, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui a lição. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Então, nós ainda não entendemos, né? Ou pelo menos a maioria não entendeu, por que que o Mestre foi cear, né? Ou estava no banquete com publicanos e pecadores. Afinal de contas, os publicanos eram mal vistos por serem cobradores de impostos. E os pecadores, né? Por que que o Mestre andava com os pecadores? Por que que ele foi cear, né, com os pecadores? Porque para o Mestre não existe distinção. Somos todos suas ovelhas. Não podemos nunca esquecer disso. Continuando. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Então, Jesus também, né, na ceia tão famosa, na véspera da Páscoa, né, que Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, né, ele foi se despedir dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E qual é a melhor maneira de estarmos com aqueles que nós gostamos, se não numa confraternização na mesa, né, ceando com quem nós amamos, com quem nós temos respeito. Então, é muito importante entender essa questão
que Jesus traz do banquete. Banquete é sirva-se do Mestre Jesus, sirva-se do Evangelho que ele trouxe para nós. Será que nós estamos fazendo isso? No entanto, continuando, no entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungar o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. Então, novamente, Jesus já havia feito banquete por diversas vezes, com publicanos, com os pecadores, né? Então, aqui, o que que Jesus coloca, o que que a lição traz para nós? Jesus partilhava com todos, sem distinção, se era um bom cristão ou se não era nem cristão. Novamente, Jesus, ele ama todas as suas ovelhas, mesmo as desgarradas como nós. Infelizmente, ainda a maioria de nós não queremos aceitar esse banquete maravilhoso do Evangelho que Jesus nos trouxe. Continuando, o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam, em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos, e não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Então vamos lá. Então vamos entender o seguinte: esse banquete divino, o que que Jesus traz? Traz todo o evangelho, toda a sua lei do amor, da caridade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, do amar ao próximo como a si mesmo, do amar os vossos inimigos. O que nós estamos fazendo nesse cardápio do Evangelho? Nós estamos utilizando isso no nosso dia a dia? Os publicanos tiveram a sua oportunidade, assim como os discípulos. Nós temos também todos os dias esse banquete chamado Evangelho, esse mestre de amor e disciplina que nos ajuda constantemente. O que que nós estamos fazendo? O que que nós estamos? Nós estamos aproveitando esse alimento espiritual que vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente, que aconteça aquela evolução que nós precisamos. Mas também não vamos nos esquecer, Jesus está para todos, para o melhor cristão que houver e para aquele irmão que está nas trevas, nas tentações. Isso não importa. Jesus serve a todos. Só que a gente procura Jesus aqui, ó, dentro do nosso coração. Quando nós temos a oportunidade, né, de, vamos colocar assim, de ler o cardápio desse banquete espiritual, ler o Evangelho, ler as lições de Jesus, seja na Bíblia, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, que são passagens bíblicas trazidas por Kardec, interpretadas à luz do Espiritismo. E aí? Nós estamos lendo esse cardápio, nós estamos fazendo um pedido, mas nós estamos nos alimentando desse pão espiritual, desse banquete espiritual que Jesus traz para nós diariamente. Novamente, Jesus é amor. Não importa, meu irmão, se você está no pecado ou se você é um bom cristão. Claro que é melhor que sejamos todos bons cristãos. Mas e aí? Do que a gente está se alimentando dia a dia? Nós estamos nesse banquete com Jesus ou nós estamos cada vez mais longe desse banquete espiritual? Lembrando que não importa
tipo, né, de pecado que tenhamos feito. Precisamos nos arrepender, expiar e provar. Então, todos, sem exceção, possuem a capacidade de estar no banquete espiritual com Jesus. Na realidade, já estamos, só que não estamos aproveitando para colocar o Evangelho não somente na nossa mente, mas nas nossas ações diariamente. É muito importante que nós saibamos que Jesus está de braços abertos nos esperando. Lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O médico das almas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós estamos esperando para ir ao encontro do Mestre Jesus, nesse banquete espiritual maravilhoso? Afinal de contas, somos irmãos dele. Temos um Pai Criador e somos irmãos do Mestre Jesus. Mas para isso, precisamos querer, precisamos pedir, precisamos buscar o Mestre todos os dias, através das nossas ações. Mesmo que tropeçamos, mesmo que aconteçam tropeços, vamos levantar e vamos continuar. Isso faz parte. O planeta Terra é uma escola, um hospital. Uns mais doentes, outros menos. Uns mais inteligentes, outros menos. Nós temos que sair um pouco da teoria e ir totalmente para a prática. A teoria é importante, a sabedoria e a moral. Jesus está há mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos, oferecendo esse banquete. Lembra da passagem da água da vida que a mulher ofereceu para Jesus? Jesus pediu a água para ela e ela ofereceu e falou: Se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Vamos buscar esse alimento espiritual que Jesus nos deu. O banquete está, ele é farto. Todos os dias ele está à nossa disposição. E como nos afastamos? A falta de perdão, com a raiva, com a ignorância, com o egoísmo, com o orgulho. Como, como ficamos, como ficar mais próximos desse banquete? Com amor, com amando os nossos inimigos, com perdão, com a caridade. Lembre-se, fora da caridade não há salvação. Com a indulgência, a benevolência para os erros dos outros. Nós já temos a receita para nos aproximarmos de Jesus. Basta simplesmente força de vontade. Perdão. Então, eu convido a todos, eu gosto sempre de falar essa frase, vamos olhar no espelho, vamos ver aquilo que nós precisamos extirpar de nós. Não precisa fazer de uma vez, às vezes a gente não consegue. Se conseguir, melhor. Qual o problema? Eu sou impaciente, eu tenho dificuldade de perdoar, falta de fé. O que está pegando, né? Para cada um de nós. Cada um sabe. Mas qual é a vantagem? Não estamos sozinhos. Definitivamente não estamos sozinhos. O Mestre está conosco. Lembre-se que ele sempre disse: das ovelhas do Pai, nenhuma se perderá. Nós somos irmãos do Mestre Jesus. Vamos confiar no Mestre, segui-lo e evoluir espiritualmente. A nossa evolução é individual. Você pode, você deve ajudar ao próximo. Mas lembre-se que a verdadeira mudança é nossa. Eu não posso obrigar ao outro a se modificar, mas eu tenho a obrigação de me modificar. Então, meus irmãos, vamos nos preparar para esse banquete espiritual, para esse banquete do Mestre.
pois o mestre não faz distinção dos seus irmãos, das suas ovelhas. Todas têm o mesmo valor. E como já disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E todos nós ainda estamos doentes. Vamos procurar o Mestre Jesus. Deixo aqui esse comentário, peço mais uma vez, curta e compartilhe esse vídeo. E nesse momento eu vou pedir a todos vocês que fechem os olhos. Mestre Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Abençoe todo esse planeta e abençoe principalmente todos que estão assistindo essa palestra. Cuide, ampare, entregue, mestre, tudo aquilo que eles precisam. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado e até a próxima.